Eu quero compartilhar então com vocês a leitura desse texto, Marcos 8, 34 ao 36, que diz assim a palavra de Deus. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Amém? Somente até aqui. Que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Vocês perceberam que o ministério de Jesus sempre esteve rodeado pelas multidões. As multidões vinham até Jesus na expectativa de ver algo, de presenciar, de experienciar alguma coisa. Jesus sempre se agradou, ele nunca recusou em atender as multidões. Quando a gente pega o capítulo 8 de Marcos, começa dizendo que Jesus, ele recebe a multidão e ele multiplica pão. E olha que naquele período, mulheres e crianças não eram contadas. E dos que foram contados, 5.000 pessoas foram alimentadas pelo Senhor. 5.000 pessoas comeram pão. Jesus alimentou, ele não apenas alimentou a alma faminta e sedenta daquele povo, mas Jesus também alimentou o seu estômago, dando a eles alimento, dando a eles a alegria de saborear um peixe multiplicado, um pão multiplicado. Eu acredito que quando Jesus partia aquele pão, que não era o melhor pão, não era como esse pão que nós comemos, pão de trigo. Aquele pão era um pão de cevada, era um pão que não era de primeira, era um pão assim, segunda, vamos dizer assim. Mas aquela criança, quando leva aquele pão, ela levou para o seu lanchinho pessoal. Ele era uma pessoa simples, leva algo simples, para que ele pudesse comer. Mas quando Jesus, imagina Jesus cortando aquilo e dando aos discípulos, e para que os discípulos dessem à multidão, quando a multidão comeu, você, mas que pão gostoso, que peixe gostoso, que peixe saboroso, que peixe é esse? Talvez perguntavam eles. Que peixe é esse? Qual é a espécie desse peixe? Pois é, Jesus alimentou aquele povo foi saciado. Mais do que isso, Jesus curou os doentes. Jesus fez milagres e a multidão estava ali para receber, para ver, para experienciar algo que só Jesus podia fazer. Jesus era ele, era esse ser tão extraordinário e amoroso que foi capaz de ajudar aquela multidão a receber aquilo que eles precisavam. Mas Jesus queria um pouco mais daquele povo que estava ali. Jesus queria que ele se comprometesse. E esse é o grande desafio do cristianismo hoje. Continua sendo como o nosso grande desafio, é transformar pessoas que vêm a Cristo apenas com o interesse de receber alguma coisa. Nós transformamos no passar dos anos em consumidores do Evangelho. Consumimos as coisas que o altar oferece. E o pior é que nós nos tornamos tão pobres no nosso paladar espiritual que qualquer coisa que oferecem está sendo satisfazendo as massas. Às vezes a palavra de Deus distorcida, uma palavra que você percebe que Deus não está naquele negócio, mas as pessoas estão tão famintas por alguma novidade, por algum sinal, e essa é uma característica da multidão, que pouco importa, eles estão ali para ver alguma coisa, não importa a origem, não importa a fonte. As pessoas perderam a sensibilidade do eterno, então qualquer coisa para eles serve. Por isso o desafio de Jesus era transformar o coração dessas massas que não tinha nome.
essas massas que iam até Jesus apenas para ouvir, em discípulos. E ele chama então esses discípulos e fala assim: se vocês quiserem acompanhar-me. Esse acompanhar, irmãos, não é esse chamado de Jesus em Marcos 8, não é o mesmo chamado de Mateus 11, 28. Mateus 11, 28 é: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus estava chamando para aliviá-los. E Jesus vai sempre aliviar as massas. Mas o que Ele quer de mim e de você é um comprometimento mais profundo. E aí não basta apenas ir a Ele para receber alguma coisa. Ele quer que você experimente o que Ele tem para te dar. E o que Ele tem para te dar vai te satisfazer não apenas aqui e agora, mas vai te satisfazer para a eternidade. É para a eternidade. Então esse era o desafio de Jesus. E esse é o desafio da igreja hoje. A multidão ia até Jesus querendo milagre, mas depois que eles recebiam o milagre, depois que eles ouviam a sua palavra, eles iam embora. Mas dentre as pessoas que iam embora, alguns criam nele, alguns acreditavam, alguns permaneciam. E talvez no meio desses alguns, o Alexandre apareceu lá, eu estava lá, eu ouvi Jesus. Da minha época, muitos aceitaram a Jesus, mas muitos se afastaram do evangelho. Mas glória a Deus que eu me aproximei um pouquinho e hoje, para a glória do Senhor, eu me tornei um discípulo de Jesus. Você está aqui porque você talvez foi um desses que ouviu, estava no meio da multidão, mas acreditou e se tornou um discípulo de Jesus. Então nós somos discípulos de Jesus. Você pode botar a mão no seu peito e falar assim: eu sou um discípulo de Jesus. Como eu preguei pela manhã, porque nós fomos chamados de crentes, cristãos, e nós nos satisfazemos em ser apenas um cristão, um crente, mas o que a Bíblia nos ensina é que um crente pressupõe que ele é, ou seja, um discípulo de Jesus, porque um crente ele apenas acredita em alguma coisa. Eu posso acreditar, irmãos, que o Cristo Redentor está lá no Rio de Janeiro e é muito alto, eu posso acreditar nisso. E ele está lá no Rio de Janeiro. Eu posso acreditar que o meu time vai vencer. Eu não posso nem dizer qual é o meu time, porque eu não acompanho. Se ele vence ou se ele perde, eu não faço ideia. Mas eu sempre ouço que ele ganha. Irmãos, então eu posso acreditar que o meu... Mas se ele perder, eu não ganho nada e não perco nada com isso. E as massas, as multidões, eles acreditam em alguma coisa, mas um discípulo não. Um discípulo, ele não apenas acredita, ele segue as instruções, ele segue os seus ensinamentos, ele se torna um aluno, um aprendiz, e o propósito final desse aluno, desse aprendiz, é ensinar outros também a serem alunos e aprendizes. O Senhor, Ele deseja que eu e você, nos tornemos discípulos dEle. Por isso é tão importante não apenas ir até Ele para receber alguma coisa, mas é ir e permanecer aprendendo dEle alguma coisa. Quando Jesus foi questionado por Pedro: Jesus, o povo está indo embora, a multidão está saindo, está sumindo, olha, estão dando linha na pipa. Porque o ministério de Jesus já não era tão famoso. Jesus se negava agora, no capítulo 6 de João, em realizar milagres. Ele já não queria mais realizar tais milagres, porque ele queria realmente fazer distinção entre os discípulos e entre a multidão. A Bíblia fala que, a partir do versículo 60, que as multidões já não andavam mais com Jesus. Para quem de fora olhava para o ministério de Jesus, o ministério dele parecia um fracasso. Porque alguém que arrebatava tanta multidão, como nós vimos aqui nesse texto, alguém que levava tanta gente junto com ele agora no final do seu ministério, porque o capítulo 6 de João já são os últimos dias de Jesus na terra. Ele já não era mais seguido pelas massas. As massas haviam ido embora, e Jesus agora, com pouca gente com ele, os discípulos: Senhor, não te importa que eles vão embora? Jesus vira para os seus discípulos e fala: vocês não querem ir embora também? Pode ir, segue eles.
Pedro, então, ele dá uma palavra, e essa palavra, ela é muito especial, porque ele fala: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tem a palavra de vida eterna? Observa que ele não falou para onde iremos, ele falou para quem iremos. Ou seja, onde não importa, era quem importava. Ele estava do lado de Jesus, e as palavras de Jesus eram palavras de vida eterna. Um discípulo consegue entender as palavras que vêm da eternidade para o coração dele. É por isso que quando nós falamos, alguns dizem glória a Deus e outros não entendem. Quem entende, diga glória a Deus. Glória a Deus. Desculpa, trocadilho. Mas Jesus deixou claro que não bastava apenas uma entrega cheia de superficialidade, com muito entusiasmo, porque era necessário que eles continuassem, que eles permanecessem nos seus ensinamentos. Não bastava apenas ir ali para receber um pão, eles precisavam permanecer nos ensinamentos de Jesus, para que dessa forma eles fossem chamados de discípulos. O grande desejo de Jesus é que todos nós sejamos discípulos de fato. Esse é o grande desejo de Jesus. Como Jesus se relacionava com a multidão? O ministério de Jesus, ele era repleto, cheio das multidões, mas ele nunca priorizou as multidões. Tanto que para as multidões ele falava por parábola. Para os discípulos ele explicava o sentido da parábola. As multidões, eles estavam ali, mas não tinha vínculo profundo com Jesus. Ao contrário, os discípulos possuíam vínculo. A multidão ia até Jesus, procurando de Jesus um sinal. Muitas vezes Jesus fala assim: eu vou dar para vocês o mesmo sinal que Jonas deu. Porque eles estavam ali interessados apenas em ver algo extraordinário. Assim como Cristo, não devemos ter expectativa naqueles que só querem ver sinais, naqueles que só querem ver milagres. Infelizmente, irmãos, isso é triste, mas é a grande realidade da maioria dos crentes do século 21. Há pouca profundidade na palavra, a falta de leitura da Bíblia. Eu lembro que eu tinha meus 12 anos de idade. Eu naquela época já sabia pelo menos uns 100 versículos de cor. Era exercício diário na minha casa. A gente sabia, a gente lia, a minha mãe, ela nos ensinava, eu não quero usar o termo, mas ela nos discipulava obrigando. Era tanto amor envolvido naquele negócio, irmãos, que se a gente não obedecesse, a gente apanhava. Mas como eu agradeço por ela ter forçado a barra. Porque a criança não sabe muito bem o que ela quer. A criança, ela é, como diz o provérbio, a criança, ela é louca. E é a vara que tira a loucura da criança. E Jesus, irmãos, ele usou a minha mãe para me ensinar. Ela foi a minha primeira discipuladora. A palavra de Deus, ela é a nossa fonte, é a nossa riqueza. Talvez você não teve o privilégio de nascer num lar evangélico, mas você se tornou num processo evangélico, tornou um crente. Irmão, se nós como cristãos, como discípulos de Jesus, precisamos conhecer as palavras do nosso mestre, precisamos fazer dessa palavra o nosso guia. Nós precisamos ser mentoreados pela palavra, porque os mentores que aqui estão, eles são infalíveis. Os mentores que aqui estão, eles são perfeitos. Por quê? Porque são mentores segundo o coração de Deus. Nós podemos aprender com eles. Você pode aprender com Davi. Irmãos, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Eu admiro demais Davi. Mas quando você vai ler a história de Davi, você vai ver um pecador, um homem com tanta falha, um adúltero, um assassino, um matador. Ele não tinha piedade, ele matava mesmo. Tanto que quando ele desejou edificar um templo para Deus, e Natã ficou tão feliz de ouvir aquilo,
E ele falou assim: vó, seja feito conforme a tua palavra. Mas Deus falou assim: não, ele tem sangue nas mãos. O sangue de Urias estava na mão dele, irmãos. Batseba, ela se tornou uma adúltera por causa do rei Davi. Então, quando o rei Davi me mentoria, eu não observo apenas o erro de Davi, mas eu observo o comportamento de Davi depois do erro que ele cometeu. Quando você vê o Salmo 32, ele vai dizer assim: olha, quando eu escondi o meu pecado, era como câncer nos meus ossos. Irmãos, era esse o grande rei Davi. Mas quando você vê o Salmo 51, depois dele ter sido confrontado pelo profeta, ele agora fala assim: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, me guia pelo caminho eterno, me guia pelo caminho justo, e cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito reto e inabalável. Irmãos, esse era Davi. Eu aprendo com ele que eu posso até cair, o justo cairá por 7 vezes, mas o Senhor colocará ele de pé todas elas. Você pode até cair, mas o seu Deus jamais vai te deixar prostrado no chão. Eu aprendo, irmãos, quando eu olho para Jeremias. Está nem no esboço isso, mas eu preciso falar isso com você, porque é Deus que está mandando. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo Jeremias, um sacerdote da linhagem sacerdotal, herdeiro de uma promessa de cuidado do templo, das coisas ou dos utensílios sagrados. Ele recebe de Deus uma advertência ou um chamado diferente. Deus o havia escolhido não para ser sacerdote, mas para ser profeta. Ele não receberia aplauso dos homens, pelo contrário, ele seria apontado e julgado pelos homens. Jeremias é tido como profeta chorão. Mas também, irmãos, quando você lê o livro de Lamentações, quem não choraria em ver a destruição da sua terra, em ver a mãe comendo a placenta do seu próprio filho por causa da fome, em ver o seu povo trocando uma cabeça de boi por esterco de pombo. Irmãos, como ele vendo as pessoas, uma mãe matando ou comendo o seu próprio filho, dividindo com as suas amigas, porque a fome era tamanha. Como não chorar diante disso? E o pior, que ele falava para o povo se arrepender, mas o povo não se arrependia. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo um profeta chorando, mas como não chorar diante de tamanha circunstâncias? Quando eu vejo Daniel, irmãos, eu aprendo muito com Daniel, um jovem tirado do seio da sua família. Porque a gente olha para Daniel, a gente fica admirado com a história de Daniel. Mas, irmãos, pensa em Daniel. Ele foi tirado da convivência da sua casa, da sua família, da sua parentela. Ele não podia mais ter contato com seus primos, seus pais. Não se sabe onde foram parar os seus pais. Ele agora é levado a uma corte babilônica ou uma corte pagã. E ele que tinha um costume, de adorar apenas a Deus. E ele foi muito bem instruído. Repete comigo a palavra, muito bem instruído. Pois é, Daniel foi muito bem instruído. Certamente a sua mãe foi excepcional na educação e na instrução de Daniel, porque agora ele estava longe da sua casa, longe da sua parentela, longe da sua cultura. Mas diz a Bíblia em Daniel que ele decidiu no seu coração em não se contaminar com os manjares do reino. Eu aprendo com Daniel, irmãos. Eu posso estar longe da igreja, longe dos meus pastores. Você pode estar longe do grupo que cultua a Deus contigo, mas você pode ser como Daniel. Aprenda com ele. Eu não vou me contaminar com os manjares do reino. E esse reino aqui não é o reino de Deus, é o reino das trevas. E olha que o que estava sendo oferecido para ele não era nada ruim, porque a dieta dele era horrível. Deixar de comer carne para comer legumes e frutas. Eu fiz uma dieta dessa. Na verdade, eu fiz um jejum desse. No 15º dia, eu lembro que eu botava sal na mão assim e lambia a mão. Tanta vontade de comer carne. Eu fiz. Difícil, muito difícil. Eu emagreci 8 quilos.
só comendo legumes e frutas, só legumes e frutas. A Mauro estava comigo nessa. A irmã Nilza estava comigo nessa também. A irmã Nilza está aí, gente? Ela estava comigo nessa. Pois é, irmãos, eu aprendo com ele, com esses homens. Só com eles não, eu aprendo com Timóteo, irmãos. Como não aprender com esse jovem tão novo, tão jovem, mas que teve uma criação, olha, outra pessoa, uma criação excepcional, extraordinária. Foi Paulo que falou com ele: olha, lembre do que você aprendeu ao lado da sua avó e da sua mãe, da sua avó Lloyd e da sua mãe Eunice. Lembra da instrução que você recebeu? Agora, Timóteo, lute comigo como um bom soldado. Ah, irmãos, como não aprender com ele? Porque foi Paulo que me ensinou, ao ensinar para Timóteo um versículo que eu mais amo. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem o que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Como não aprender com Paulo escrevendo a Timóteo, irmãos? Mas por que eu aprendi com Timóteo? Porque Timóteo não era perfeito. Quando você vai para a Bíblia, você aprende sobre a personalidade de Timóteo. Timóteo era meio depressivo. Timóteo, ele tinha uma tendência kamikaze. Por isso Paulo de vez em quando dava uma palavra para ele, para levantar o ânimo dele. Mas quando você vai ver o outro discípulo de Paulo, chamado Tito, você vê a personalidade de Tito diferente. Tito era um homem brincalhão, zoeira, divertido, extrovertido. Tito, diz o apóstolo Paulo, muito me alegra. Essa era a personalidade de Tito. E todos esses que eu falei, eles foram discípulos de alguém. Mas o que o Senhor nos chama é sair por detrás da multidão e nos tornarmos discípulos dele. O Senhor convida eu e você para sermos discípulos de Jesus. Tem alguém para dizer um amém mais forte aí? Chega de ser multidão, irmãos. Chega de ser uma multidão sem cara, sem rosto, sem nome, sem compromisso. Chega de nos comportarmos dessa maneira. O Senhor nunca negou em atender as multidões, mas Ele tinha um relacionamento muito especial com os seus discípulos. Quem faz parte da multidão é assim, sem compromisso, não estão dispostos a pagar o preço, não estão dispostos a ter um compromisso de andar na luz. Por que andar na luz, pastor? Porque quando você anda nas trevas, a tua sujeira não é vista. Mas quando você está na luz, todo mundo vê suas falhas, seus erros. E ser discípulo de Jesus é andar na luz. Foi Ele que disse para os seus discípulos: olha, que a luz brilhe sobre vocês, que os homens vejam a luz de Deus brilhando em vocês. Nós precisamos brilhar, irmãos. Bota a mão no seu peito assim: eu preciso brilhar. Pois é, e os discípulos de Jesus, eles se submetem, mas a multidão não. A multidão, ela é insubmissa, é insubordinada. Eles não querem se submeter a nada e a ninguém, eles são autônomos. A multidão nunca teve a decisão de abraçar a cruz. Eles não abraçaram a cruz. É por isso que Jesus falou assim: olha, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma cada dia a sua cruz e me siga. Discípulo de Jesus abraça a cruz. A cruz é assim, e a cruz, irmãos, naquele momento ali, eu queria que você entendesse que a cruz era algo terrível. A cruz era símbolo de vergonha. A cruz era um instrumento de tortura utilizado pelo Império Romano para afligir e envergonhar a família do condenado. Tu imagina alguém morrendo na cruz, tendo a sua família, há um pensamento ou uma cultura de que quando alguém morria na cruz, toda a sua casa era destruída. A família era envergonhada. Tu imagine agora Maria passando e as pessoas apontando o dedo para Maria, os irmãos de Jesus sendo apontados, sendo acusados, sabe? Era algo vergonhoso demais.
Pois é, Satanás tentou humilhar Jesus na cruz, mas eu não glorifico ao nome do nosso Deus, porque aquilo que era instrumento de tortura e vergonha se tornou para nós como símbolo de vitória, porque a nossa cruz não tem ninguém de pendurado nela, a nossa cruz está vazia, porque o nosso Cristo ressuscitou. Aleluia! Aleluias! Aleluias! Mas quem faz parte da multidão, irmãos, a decisão deles de seguir Jesus é apenas provisória. Ela não é permanente, porque não prevalece ou não permanece. Essa decisão, ela não continua quando as dificuldades vêm. Eles desanimam, desistem. Mas Jesus, ele chama não apenas a multidão a si, mas ele chama agora os discípulos. E os discípulos permanecem, repete comigo, os discípulos permanecem. E quando eles permanecem, eles acabam usufruindo de intimidade com o seu Deus, com Cristo. Eles começam a ver a forma de agir de Cristo. Eles começam a ouvir ensinamentos profundos da parte de Cristo. Uma vez que eles haviam renunciado tudo, porque tu imagina, irmãos, os discípulos, eles tinham suas vidas, mas eles haviam renunciado tudo para seguir Jesus. Jesus, ele certamente os recompensaria. Não tem ninguém, uma certa feita Jesus disse para os seus discípulos, que tenha deixado pai, mãe, filhos e filhas por amor a mim, que não receba nessa terra 100 por 1 e no final a vida eterna. O Senhor vai te recompensar por você ter decidido servir a Ele. Mas esse servir a Ele não pode ser um servir apenas no domingo ou quando lhe convém. O nosso servir a Deus tem que ser permanente, tem que ser continuado. Jesus pegou aqueles homens que eram comuns, nenhum deles eram religiosos, nenhum daqueles homens. Mas Jesus dividiu a sua vida com eles, compartilhou a sua vida com eles, andou com eles, ensinou a esses homens, e agora Ele deu a eles autoridade para que eles pudessem manifestar a glória dEle, a glória de Jesus na vida de outras pessoas. Esses discípulos, irmãos, eles eram pessoas comuns e se transformaram numa potência. O Evangelho só chegou até nós porque eles não desanimaram, não desistiram. E porque eles aprenderam direitinho com o seu Senhor. O Evangelho só vai, irmãos, transformar o mundo quando nós de verdade aprendermos com o nosso Senhor. Quando formos capazes de não apenas entender o que é ser um cristão, mas é ensinar a outros como é ser um cristão. Eles deixaram tudo para servir Jesus. E Jesus agora deixa para eles um legado. Deixar para eles o ministério. Irmãos, isso é tão interessante que Jesus não deixou o legado e ministério para ninguém da multidão. Ele deixou para os seus discípulos. Tem que estar comprometido para receber de Deus alguma coisa. Você pode dizer isso para o teu vizinho aí e falar assim, tem que estar comprometido para receber de Deus alguma coisa. Tem que estar comprometido. Os discípulos deixaram tudo e formaram então um vínculo de discipulado com o seu mestre. Eles se vincularam com Cristo e se tornaram um com Ele. E discipulado então nos fala de pegar alguém do nível do vale e como Jesus levar eles ao nível dos montes. Discipulado, sabe, é fazer com que aquele que hoje faz parte da multidão se transforme num seguidor assíduo e verdadeiro de Jesus. Por quê, pastor? Porque as multidões seguem as massas, irmãos. E Jesus tinha um ministério cercado pelas multidões. Eles vinham até Ele como rastilho de pólvora. Mas em meio àquelas massas, em meio àquelas multidões, Jesus tinha os seus discípulos, que Ele chamava para si, que Ele instruía, que Ele dava a Ele ensinamentos profundos. Pergunta para o seu vizinho, você ainda é multidão? Ou já é discípulo? Essa pergunta é muito difícil para você que está nos visitando hoje. E eu entendo, se você não quiser responder, não fale nada. Mas essa pergunta, irmãos, ela tem que estar no nosso coração.
Quem sou eu no meio da multidão? Eu sou uma massa cinzenta, sem rosto, sem nome, sem identidade? Ou no meio da multidão, apesar de estar entre a multidão, eu sou um discípulo de Jesus? Porque o discípulo é conhecido. Lembra de Pedro, fugitivo? Pedro, medroso? Pedro, o composto vacilante? Quando Cristo estava sendo julgado para ser crucificado, uma mulher pergunta: você é um dos discípulos de Jesus? Ele: que isso? Eu não sou, não. Quem sou eu? E aí passa uma lavadeira de roupa e eu falo assim: você é, porque o teu falar te denuncia. Embora ele negasse, irmãos, a fala dele denunciava ele. Irmãos, quando nós nos tornamos discípulos de Jesus, nós passamos a falar o que ele falava, o que ele, sabe, nós passamos a nos comportar como ele se comportava. Nós passamos a ter característica de Jesus. E o interessante é que Jesus então formou o seu grupo de discipulado, mas depois nós vamos ver Paulo também seguindo a mesma caminhada de Jesus. Paulo chamou Timóteo para caminhar com ele. A semelhança de Jesus, Timóteo andou com Paulo. Timóteo foi um discípulo fiel do ministério de Paulo. Esteve com Paulo em algumas viagens missionárias e ele ficou pastoreando algumas igrejas sobre a liderança de Paulo. Ele se submeteu ao discipulado com Paulo. Timóteo se transforma então no filho na fé de Paulo. Ele havia sido instruído pela sua mãe, pela sua avó e recebido boa instrução, mas agora no Evangelho ele recebe a instrução de Paulo. Década depois, Paulo diria para Timóteo que ele fizesse o mesmo com outras pessoas. E esse versículo, irmãos, é para mim extraordinário. Coloca para mim aí, 2 Timóteo, capítulo 2, verso de número 2. Porque agora Paulo está dando uma instrução para Timóteo. E ele vai dizer assim: e as palavras que você me ouviu dizer, na presença de muitas testemunhas, você vai confiar a homens fiéis. Não é qualquer pessoa não, é a homens fiéis. É discípulos fiéis, discípulos de Cristo, que sejam capazes de também ensinar a outros ou instruir a outros. Essa era a visão, era a grande visão de Paulo, e eu diria que essa visão é uma visão geracional. É uma visão de discipulado geracional. Por quê? Porque se Timóteo, então, ele era o filho na fé de Paulo, encontrar homens fiéis, eram os netos de Paulo, que fossem capazes de transferir ou de transmitir a outros, seriam os bisnetos espirituais de Paulo. Eu vou fazer uma pergunta para você: você tem filhos espirituais? Você tem netos espirituais? Você tem bisnetos espirituais? Você não precisa ter nenhum deles hoje, agora, mas a partir de hoje precisa ser o teu alvo. Alguém tem que aceitar Jesus por tua causa, irmãos. Eu não posso aceitar ir para o céu sozinho. Fala assim: eu não vou para o céu sozinho. Pergunta para o seu vizinho: você quer ir comigo? E aí, o que ele disse para você? Irmão, se tornar discípulo de Jesus é desejar colocar a mão na massa para ajudar o outro. Por que eu preciso colocar a mão na massa? Porque a fé cristã não é uma fé preguiçosa. Ela é uma fé atuante, como a fé de Paulo. Assim como ele desejou ter não apenas filhos, mas netos e bisnetos espirituais, nós também precisamos levantar, sabe, ou orar e ajudar para que uma nova geração se levante como discípulos fiéis de Jesus. Há um louvor que diz que não passe de nós uma geração que se levante, uma geração que vá avante. Irmãos, que não passe de nós por minha negligência, que não seja preciso que se levante uma nova geração. Irmãos, essa geração é a melhor geração de todas. Oh, glória a Deus. Mas precisamos arregaçar as mangas e falar assim: eu preciso fazer discípulos também. Eu não posso aceitar apenas ir para o céu e chegar lá no céu de mão abanando, feliz da vida, estou no céu. Irmãos, eu fico preocupado, porque se Jesus deu uma ordem, Ele deu uma instrução.
Repete comigo a palavra instrução. Se ele deixou uma instrução para os seus discípulos. Na grande comissão, ele falou assim: ó, vão pelo mundo e pregue o meu evangelho a toda criatura. Vão e façam discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar a minha palavra. Irmão, se a ordem dele é para fazermos discípulos, é para pregar a palavra, se eu não faço isso, talvez, nem no céu eu chegue, irmãos. Seja apenas um religioso, como Nicodemos foi. E Nicodemos era um bom religioso. Nicodemos era um homem que conhecia da lei. Nicodemos era um homem, que entendia dos costumes da lei mosaica. Ele era um praticante, daquilo que os fariseus haviam estabelecido como regras para seguir a fé judaica. Nicodemos então vai ter com Jesus no capítulo 3 de João. E ele vai iniciar um diálogo com Jesus, e diz a Bíblia que ele foi ter numa hora, já era bem tarde, já era noite. E enquanto ele conversava com Jesus, ele deu uma palavra: bem sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém faria os sinais que tu fazes. Ele reconheceu que Jesus era alguém extraordinário. E a fé cristã, ela vai dizer que a tradição cristã diz que ele realmente se transforma depois da morte de Jesus num discípulo fiel de Jesus. Mas Nicodemos, apesar de ser religioso, ele ouve de Jesus uma palavra que ela vale para nós hoje. Porque Jesus volta para aquele homem que era, aos olhos da população e da religião da sua época, o homem perfeito. E Jesus volta: é necessário que você nasça de novo. Meus, que palavra de confronto! Tu imagine, Vinícius, você ouvir da parte de Deus: é necessário você nascer de novo, depois de estar tanto tempo no Evangelho. Tu imagine, pastor, mas como assim, nascer de novo? Jesus fala para ele: mas se você não nascer da água e do Espírito, você não vai entrar no reino de Deus. Irmãos, foi Nicodemos que recebeu a revelação do versículo mais extraordinário da Bíblia, texto áureo da palavra, que demonstra, o grande ministério de Deus para nós. João 3,16. Foi Nicodemos que ouviu esse texto, irmãos. Foi para Nicodemos que Jesus revelou: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu não vim condenar o mundo, mas eu vim para que o mundo fosse salvo. Irmãos, esse é o grande ministério de Jesus. Aleluia. E ele falou isso para quem? Para o religioso. Então, se eu sou um discípulo, mas eu não me preocupo com a salvação de outros, pode ser que seja necessário eu nascer de novo. Isso é urgente, irmãos, é grave. Por isso é importante falar sobre o discipulado. Por isso é importante falar sobre o discípulo. Eu vou dar apenas uma pincelada, mas depois a gente vai pregar. Tem um ano todo para falar sobre isso. Outra hora a gente fala sobre isso. Mas quais são as qualidades dispensáveis de um discipulador, de um discípulo de Jesus? Porque para eu ser discipulador, pressupõe a ideia de que eu seja um discípulo. Se eu quero ensinar alguém a seguir Jesus, o que se espera de alguém que queira ensinar alguém a entrar no céu é que eu, pelo menos, esteja indo para o céu. Porque discipulado é exatamente isso: é chamar alguém para caminhar lado a lado. Isso é discipulado. E quais são as características? Bem, servir de modelo. Irmãos, isso aqui é brabo. Um discípulo de Jesus, ele tem que ser modelo. O irmão falou assim: eu sou bonitão. E o Espírito Santo faz isso. Bia fala que um coração alegre. Tem pessoas alegres aqui, felizes? Amém. Quem é feliz, diga amém. Eu sei que é chovendo molhado, mas diz a Bíblia que um coração alegre formoseia o rosto. Eu sou bonito porque eu sou alegre por dentro. Pois é, irmãos, a Bíblia fala que eu preciso servir como modelo. A minha vida precisa inspirar outros a servir Jesus. Foi Paulo que disse para os seus discípulos, lá em 1 Coríntios capítulo 11, verso 1:
Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, a característica indispensável para um discípulo de Jesus é ser modelo. Não é ser modelo como numa passarela, alguém que fica apenas fazendo pose para um fotógrafo. Não, irmãos, é ser modelo como alguém que cria tendências. Porque os desfiles de modas, eles na verdade não são apenas para serem fotografados, é para criar uma tendência. E nós precisamos viver o discipulado de forma tão intensa, andar com Cristo de forma tão intensa, como disse Paulo, uma certa feita, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E não é porque eu vou ficar gritando isso no meio da rua, não. As pessoas precisam ver Jesus em mim. As pessoas precisam ver que você é discípulo de Jesus. Você não precisa ostentar isso. Você não precisa mandar fazer um crachá, um pingente, ou escrever na testa, discípulo, botar um boné, uma camisa, sou discípulo. Embora essa ideia é até boa, acho que é legal a gente fazer isso. Afinal, somos todos discípulos. Fica a dica. Mas não é isso, irmão, que nos classifica como discípulos. As pessoas precisam ver Jesus em nós, até na praia, só de shortão, tomando banho. Cara, aquele cara é diferente, tem Jesus nele. Tem alguém comigo para dizer amém? Cristo é o nosso maior exemplo disso. Segunda qualidade de um discípulo é que ele precisa amar. Nós vamos ter tempo para poder falar mais profundamente sobre isso, mas o discípulo, irmão, precisa amar. Ele precisa amar com um amor intenso. Ele precisa amar como Cristo amou. Ele precisa dedicar amor àqueles que estão à sua volta. E amar, irmãos, às vezes é dolorido, é difícil. Porque você amar quem lhe faz bem, legal, mas e aquele que lhe afronta? Porque tem pessoas que são desafiadoras, não são? A gente tem filhos que nos desafiam. Tem vontade, às vezes, de dar uma bela de uma coça. E enquanto está falando em mistério, mas você não segura a tua onda. Você não joga teu filho fora porque ele sujou a roupa. Imagine isso, dá para conceber uma coisa dessa? Você não vai mais entrar nessa casa. Mas por quê? Porque você tirou nota baixa na escola. Você não vai mais entrar nessa casa, eu não quero mais saber de você. Mas mãe, por quê? Porque você falou palavrão na rua. Dá para conceber um negócio desse, irmãos? Você me desobedeceu, você me desrespeitou, não quero mais saber de você, irmãos. Isso chega a soar ridículo. Mas às vezes fazemos isso com nossos irmãos, que são novos na fé, que são como crianças espirituais. Tratamos ela com desdém, recusamos, não queremos mais ela perto da gente, como se ela tivesse como uma praga contagiosa. Irmãos, nós precisamos amar as pessoas. E eu quero dizer algo para você: o amor, ele é recíproco, porque quando você ama, você acaba sendo amado de volta também. É extraordinário. Eu amo meus filhos, e a coisa mais gostosa que eu ouço deles é: pai, eu te amo. Pois, irmão, isso é extraordinário. Mas quer ver algo que me impacta ainda mais? É quando eu ouço os meus filhos dizendo um para o outro: eu te amo. Isso aí, irmãos, eu não sei que você que é pai já ouviu isso dos seus filhos, mas isso é extraordinário, irmãos. É ouvir o João dizendo para o Isaac: meu irmão, mano, te amo. Às vezes meio com raiva assim, mas é só para não dar o braço a torcer. É ver o Isaac dizendo para o João: eu te amo, mano, te amo. Irmão, isso é extraordinário. Agora tu imagina como eu fico bobo com isso. Agora tu imagine Deus ouvindo você falar para o teu irmão, filho de outra mãe, mas ao mesmo tempo filho do mesmo Pai Celestial, dizendo: eu te amo. Fala isso, Guilherme, eu te amo. Você é especial demais para mim. Você precisa ouvir isso, irmãos, de alguém. Eu quero dizer, compartilhe isso com alguém. Porque quando você diz: Lucas, eu te amo, sabe, você mexe no coração de Deus.
Porque é meio assim, valeu a pena o meu sacrifício. O Lucas está entendendo, o Alexandre também. Eles estão amando um ao outro, irmãos. Esse é o grande amor de Deus sendo espalhado e contagiando o mundo. Então eu preciso me posicionar como modelo e eu preciso amar, mas eu preciso também ser humilde. Irmãos, qual é a característica de um discípulo de Jesus? Humildade. Ele precisa ser humilde para reconhecer que ele não é infalível, que ele peca, que ele erra, que ele vacila de vez em quando. Reconhecer isso, irmãos, não é demonstrar, sabe, que você é um Zé Ninguém. Não, é demonstrar que você é muito forte. Porque todo mundo gosta de contar vantagem. Não, porque eu orei e 7 demônios saíram. Irmãos, levantei lá, rapaz, olha, eu estava fraquinho, mas o Senhor me dê força. E eu levantei um saco de arroz de 5 quilos. Irmãos, a gente gosta de contar vantagem. A gente vai pescar, né? Rapaz, eu peguei um peixão de 5 quilos. Pesava 400 gramas. Um peixe desse tamanho. Todo mundo gosta de contar vantagem, mas discipular, irmãos, ser um discípulo de Jesus, às vezes é declarar. E uma vez eu estava numa reunião de pastores e eu aprendi a amar um pastor, que a gente estava conversando junto, e ele falou assim: olha, um rapaz veio na minha direção, ele falou umas palavras comigo, rapaz, a minha vontade era de meter a mão naquele camarada. A minha vontade era de pegar ele pelo corarim, dizer umas boas palavras, dar uns tapas nele. Então, irmãos, eu queria que vocês orassem por mim, para que Deus segurasse a minha onda. Eu vi aquele homem como um herói, mas quando ele abriu o coração daquele jeito, eu passei a admirá-lo ainda mais. Porque Davi foi assim. Quando a gente vê, eu não falei de Davi, Davi não era... Davi era o herói, irmãos, o herói nacional. A nação de Israel, eles amam Davi, mas Davi era um homem falho, e não escondeu, ele não escondeu as suas falhas. E uma das características de um líder é que ele precisa ser humilde para reconhecer quando ele não tem todas as respostas, porque nem sempre o temos. Vão fazer pergunta para você que você não vai saber responder, e não é nenhum pecado isso. Quando te fizer uma pergunta e você não tiver a resposta, você fala assim: vamos orar sobre esse assunto, na próxima semana eu vou pesquisar, eu vou trazer para você a resposta. Não tenta dar todas as respostas, ser o homem infalível. Você não é Sócrates e nem tenta ser como ele. Você é você. E o discípulo de Jesus, ele precisa ser humilde e ter humildade para reconhecer quando não tem todas as respostas. Porque quero concluir, irmãos, dizendo que fazer discípulo não é algo para especialistas. Como diz um velho ditado, fazer discípulo é como um mendigo apontando pão a outro mendigo. Vamos lá comer juntos? É mais ou menos assim. O Senhor deseja que eu e você nos tornemos discípulos dele. Que eu e você o servimos com tanta alegria, com tanto amor, que nada mais importe a partir do momento que eu decido seguir Jesus. É deixar de lado tudo, por amor a Jesus. E eu quero dizer algo para você: não exista nada que você faça para Deus que Deus não te dê, ainda aqui nessa terra, e no final ainda a vida eterna para você. Foi a Bíblia que diz que o meu galardão, diz a palavra, o meu galardão, disse Jesus, está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Há um galardão, irmãos, preparado para você. Mas enquanto o galardão não chega, enquanto o teu milagre não vem, enquanto a tua bênção não chega, o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, verso 58, pode colocar aqui, 1 Coríntios capítulo 15, verso 58, irmãos, nós precisamos ter em mente que nós não somos infalíveis, mas enquanto a bênção não chega, enquanto eu não chego no céu, eu preciso permanecer firmes e inabalável. Vamos falar, irmão, firmes. Está meio fraco, firmes e inabaláveis.
Só isso, pastor? Não, sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Eu gosto aí, nesse caso, a versão Almeida Revista atualizada ou corrigida. Irmãos, a versão Ara, ela vai falar assim: portanto, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Você precisa ser firme e inabalável, ser firme e constante e sempre abundante. Você sabe o que é ser abundante, irmãos? É sempre ter entusiasmo, é sempre ter alegria, sempre ser movido de alegria para ajudar outras pessoas a servir Jesus, porque discipulado é isso. Discipulado é se propor em ajudar outras pessoas a seguir Jesus, assim como você está seguindo Ele até agora.